Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite para vocês. Quero agradecer a todo mundo que dedicou uma horinha da sua noite para vir hoje aqui conversar um pouquinho comigo sobre quadrinhos. Antes de eu começar, eu queria só fazer uma pergunta. Alguém aqui assistiu minha palestra na Campus Party passada? Ali, obrigado. Minas, alguém assistiu em Minas? Ninguém em Minas? Tudo bem, não tem problema. Bom, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre representatividade na linha do tempo dos quadrinhos, tá? Bom, vamos começar me apresentando. Eu sou aquele cara lá, o meu nome é Rodrigo Selbach, eu sou um grande fã de quadrinhos. Eu comecei, esse foi o primeiro quadrinho que apareceu na minha vida, tá? Em 1980, essa HQ foi publicada, Heróis da TV, Os Heróis Enlouquecem, e com essa HQ eu comecei a me interessar por leitura, não só sobre quadrinhos, mas por livros também. Quando a gente é criança, a gente ainda não sabe ler, mas a gente sabe ler as imagens, interpretar as imagens. A leitura, ela não está relacionada às palavras. Crianças sabem ler, sim. Sabem ler a literatura gráfica. Depois, em 1986, essa foi a primeira HQ que eu li de verdade. Li as palavras. Lendas, eu vou mostrar um pouquinho do porquê que essa HQ me impactou tanto na vida. Primeiro ela tem o Billy Batson, aquele rapazinho lá, e quando ele fala as palavras Shazam, ele vira o Capitão Marvel. Tem o Robin é um personagem que as crianças sempre se identificam, e nessa HQ ele é linchado, como vocês podem ver, isso me impactou muito. E porque no final, quem salva o dia em lendas não são os heróis de verdade, são as crianças. Bom, essa é a primeira e única combinação que a gente vai fazer nessa palestra, ok? Racismo, sexismo e homofobia não vão ser aceitas aqui. Se alguém não concorda com isso, talvez não esteja no lugar certo. Ok? Se todos concordam comigo, me sinto à vontade para começar. Mas, antes disso, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu tenho lá na mesa onde eu estou sentado uns kits iguais a esses, ó, que tem quadrinhos, tem um livro, tem comidinhas, tem um chaveiro. Eu sempre sorteio algumas coisas assim. Oi, tudo bem? Que eles já conhecem. E aí, assim, ó, como é que eu faço esse sorteio, tá? A primeira coisa, vocês peguem o smartphone. Todo mundo trouxe telefone. Tira uma foto de algum momento da palestra que gostar. Nossa, esse negócio que o Rodrigo falou, eu gostei, me impactou. Vou fotografar. Porque eu não pedi para ninguém me fotografar. Sabe, não trouxe ninguém para tirar foto de mim. Então eu preciso que alguém tire as fotos, tá? Bom, publica, mas só pode ser no Twitter ou no Instagram, tá? E marca aquele cara lá, @Selbach com CK. Bom, aí espera. As fotos que eu achar mais legais ou que tiver um texto que me impacte também, que me emocione, sei lá, não sei se, nossa, fiquei emocionado. Não. Escreva uma coisa legal, legal para vocês, não tem que ser legal para mim. E aí eu vou chamar as pessoas, aí chega lá e escolhe um brinde, tá? Alguns de vocês já ganharam HQs hoje, no começo aqui da palestra. Vamos ver quantas ainda tem, espero ter para todo mundo. Mas vamos seguir. Se funcionar. Tá. O que eu quero hoje é traçar uma linha do tempo que vai mostrar aonde na história da humanidade, na história dos quadrinhos, os personagens de representatividade entraram na mídia quadrinhos, tá? Mas para começar a gente vai definir o que é representatividade. Então eu peguei 3 definições, tá? As 2 primeiras eu trouxe como um exemplo do que eu não gostei muito, tá? Representatividade significa representar politicamente os interesses. Nem sempre é politicamente que precisa ser representado. A representatividade e qualidade de uma amostra constituída de um modo correspondente também. Sei lá, eu acho que não é isso. Eu gosto dessa. Representatividade significa representar com efetividade e qualidade o segmento ou grupo que se faz representar. Ok? Não adianta ser um péssimo representante. Vamos lá. Mas para a gente começar certo, a gente vai falar hoje sobre grupos minorizados na mídia quadrinhos. Tá? Quem são os grupos que no decorrer da história foram minorizados na mídia quadrinhos? Minorizados é diferente de minoritários. Às vezes o grupo é muito grande e ele sim é minorizado naquela mídia. Para fins assim, de não ampliar muito o espectro da coisa, a gente vai falar muito mais de Marvel e DC, tá?
Aí você vai me dizer assim, ah, no mangá tem um personagem assim, assim, assado. Daria uma palestra só de mangá. Ah, na minha cidade, de verdade, tem uma desenhista que escreve uma HQ só de mulheres. Mas ela só consegue mudar aquela realidade. Vamos ver as coisas que impactaram o mundo hoje, tá? Bom, desde que a humanidade existe, ela se comunica por desenhos. E os desenhos querem contar uma história. As pinturas rupestres, na verdade, elas quase sempre estão contando histórias de sobrevivência e de caça. Depois disso, o que aconteceu? A humanidade evoluiu por uma, aqui no caso os egípcios, por uma escrita mais relacionada a desenhos. E da escrita egípcia, saiu a escrita cuneiforme, que depois acabou virando o nosso alfabeto como a gente está acostumado a usar até hoje. E aí o mundo inteiro deu uma volta e hoje a gente está novamente se comunicando com imagens. Isso é muito louco, a gente começou se comunicando assim e hoje, que não é o fim, é o meio para algum lugar, a gente voltou a se comunicar com imagens. As imagens, elas são importantes para o audiovisual e tudo, mas nos quadrinhos, elas são tudo. No cinema, às vezes não tem imagem, a gente tem só o som. Nos quadrinhos, se a gente não tem imagem, a gente não tem nada. Bom, então vamos lá. Olha só, representar segmento ou grupo. Isso é o que importa. A gente vai ver que no decorrer da história, nem sempre efetividade e qualidade foi o que aconteceu. Porque eu vou mostrar também os péssimos exemplos do que aconteceu. Bom, em 1825 a gente tem a primeira publicação de história em quadrinhos, tá? O Espelho de Glasgow, da Escócia, foi o primeiro quadrinho a contar uma história de forma comercial, de massas, ok? Depois disso, a gente tem em 1895 o Garoto Amarelo. O Garoto Amarelo foi muito importante porque, primeiro, ele é o primeiro quadrinho colorido da história. Segundo, é o primeiro quadrinho a usar balões de fala. Primeiramente na roupa do Garoto Amarelo. E segundo, ele começou a usar os balões de fala como são normais, tá? Que já usados até hoje. Bom, em 1905, na França, surgiu uma história em quadrinhos só para mulheres de boa família, ou seja, famílias abastadas da França. Essa publicação, A Semana de Suzette, ela tinha dicas para as mulheres da época, como passar uma boa roupa, como ser uma boa patroa, de como manter a castidade, essas coisas. Mas na Semana de Suzette, tem uma personagem muito importante que é a Beccassine. A Beccassine é a primeira protagonista mulher da história dos quadrinhos. Antes dela, eram apenas personagens secundárias. E ela surgiu como a primeira. E a história dela é muito engraçada. Na Semana de Suzette, um dia, ficou uma página em branco. E tinha uma redatora lá, e ela disse assim, eu tenho uma ideia de personagem. E eles não tinham o que fazer. Aí eles disseram, põe a Beccassine, então. E a Beccassine se tornou muito maior do que a Semana de Suzette. E começou, sem querer, por engano. Bom, enquanto isso no Brasil, no mesmo 1905, surgiu a revista Tico Tico. E ela trazia as aventuras do personagem que chamava o Rato Curioso no Brasil. Vocês conhecem, né? Bom, em 1913 a Beccassine fez tanto sucesso que ela ganhou a sua primeira publicação própria. A Beccassine não foi só a primeira personagem mulher, como ela foi a primeira a ter uma HQ própria, né? Na época não era uma HQ, né? Era um livro ilustrado. Em 1936 a gente tem o Fantasma. Por que o Fantasma é importante? Ele é o primeiro super-herói que usa fantasia e máscara. Antes disso eram apenas aventureiros vestidos normalmente. 1937 é um ano super importante. Começa a Segunda Guerra Mundial. E aí os quadrinhos eles vão totalmente mudar, eles vão sair de uma era ingênua e vão ir para uma época que eles têm que elevar o espírito humano, o heroísmo e o patriotismo. Bom, aí a gente tem em 1938 a estreia do Superman. O Superman ele está um pouco fora disso e eu vou mostrar por quê. Quem veio na minha outra palestra na Campus Party 10 pode lembrar desse slide. O Superman ele demorou 7 anos da sua concepção até a publicação. 2 anos de desenvolvimento e 5 anos tentando vender. Então, assim, Guerra Mundial 38,
31 foi a ideia e 33 eles começaram as vendas. O Superman não foi um herói criado para a guerra, diferente do Capitão América. O Capitão América foi um herói criado para que os soldados levassem a HQ para a guerra e que os jovens que lessem as HQs depois quisessem se alistar para ir para a guerra. Ele tinha um ideal muito forte de liberdade e justiça. Então essa citação é do Almanaque dos Quadrinhos e é exatamente isso que eu disse para vocês. Eles queriam que eles lessem e depois fossem para a guerra. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 revistas em quadrinhos que iam para a guerra, 9 eram HQs de heróis. Eu vou fazer aqui um adendo na história até 1968, tá? Em 1968, no Brasil, estreia o Guri. Ela tinha as aventuras do Capitão América e do personagem que no Brasil ficou muitos anos chamando apenas de o Homem-Morcego, porque o Batman era muito complicado para a época. Mas na revista O Guri, as 3 principais personagens dessa HQ no Brasil eram Nioca das Selvas, Mary Marvel e Miss América. Os personagens Capitão América e o Batman, eles não eram os mais importantes. Eles não foram os que tiveram mais capa, mas sim essas 3 mulheres. Por isso que eu tive que fazer esse adendo na história, porque eu ainda não falei delas, da concepção delas, mas eu precisava falar do da revista Guri. Bom, em 1941, aí sim, a primeira super-heroína mulher, a primeira aparição da Mulher Maravilha, e ela tem uma história bem peculiar, que ela surgiu nessa edição da All Star Comics número 8. Vocês estão vendo ela na capa lá? Não tem a Mulher Maravilha na capa. E aí, rapidamente, ela fez muito sucesso, e na All Star Comics 10, na All Star Comics 8, ela aparece lá no cantinho, ó. Só lá, ela ainda não é de destaque, não dá para colocar ainda uma mulher na capa. E aí, na 11... ela acaba, na 12 ela acaba tendo sendo mais protagonista da capa ali, numa posição bem de destaque. Ela surgiu nessa HQ e ela demorou um tempo até que os roteiristas conseguissem se sentir confortável para colocar ela numa posição mais de destaque. Em 1941, essa HQ, a Daredevil, que não tem nada a ver com o Demolidor, que a gente assiste na Netflix, eles publicaram a Pat Patriot, a Patrícia Pátrios, a Pat Patriota. Ela era uma versão do Capitão América, uma versão feminina, mas ela tinha que combater os comunistas dentro do território americano. Ela não ia para a guerra, ok? E o grande lance da época era fazer HQs que os personagens batessem no Hitler, né? Bom, em 1942, o sucesso da Mulher Maravilha não deu mais para aguentar. Ela sai de All Star Comics e vai para a sua revista própria. Em 1942, a Mulher Maravilha ganha a sua primeira história em quadrinhos própria. E, apesar de eu ter falado da Beccassini, a Beccassini ser muito importante, essa HQ é realmente muito importante, porque até então, para essa geração, não existiam revistas com mulheres protagonistas. A Marvel Comics tinha que dar a resposta. Então eles vieram com a Miss América, que era a versão da Marvel do Capitão América, muito parecida com a Pat Patriota, porque a Pat Patriota era um sucesso. A Miss América agora, a Marvel está tentando trazê-la de volta como a América Chaves. Bom, ela está sendo considerada um personagem totalmente de representatividade dentro da Marvel. Porque, 1, ela é mulher. 2, ela é uma mulher negra. 3, lésbica. 4, latina. E ela ostenta o nome Capitã. Ela é a América Chaves. Então, eles pegaram tudo para fazer uma personagem e bater com esse personagem para mostrar que não tem problema a gente juntar tudo num personagem só, a gente vai conseguir fazer. E a América Chaves está fazendo muito sucesso. Em 1944, a Câmara Comics resolve colocar as pessoas comuns no fronte de guerra. Tentaram deixar a coisa mais próxima. E a personagem mais famosa dessa época foi a Linda Lenz, que era uma fotógrafa que ia para a guerra registrar e acabava sendo protagonista de aventuras na guerra também. Em 1945, acaba a guerra e, com isso, todas essas HQs dos heróis indo para a guerra acabaram. Se vocês lembrarem, lá naquela HQ... Opa,
aqui, voltando só um pouquinho. A Mulher Maravilha, ela tá aonde? Ela tá na guerra. Então, todas as HQs eram feitas com base nos heróis estarem em guerra. Em 1945, a guerra acaba e o interesse por super-heróis acaba entrando em declínio. Então, o mercado precisa fazer quadrinhos para tentar continuar se mantendo vivo. Nisso, em 1947, surge uma edição que só teve uma edição. Essa HQ foi escrita pelo Stan Lee. Ela chama All Negro Comics, só que qual era o problema? Ela não representava o negro, ela fazia uma caricatura do negro na época. E aí o mercado recebeu mal, só teve uma edição, e depois ela foi retirada das bancas. Bom, em 1954, veio uma HQ que ela foi bem avançada para a época, que é a Jungle Tales. A Jungle Tales tinha histórias de animais, ela tinha histórias de caçadores. A gente precisa pensar o seguinte, em 1954, explorar a África é o nosso explorar o espaço, explorar o infinito. Na época, o grande infinito, o grande desconhecido era a África. Mas ele tinha como personagem principal a Jane das Selvas, uma versão Tarzan de uma mulher que vive na selva, e o Aku, o príncipe de Bantu. Então, assim, a gente tinha como os personagens principais uma mulher e um personagem negro. E a Jungle Tales foi uma revista de muito sucesso durante muito tempo. Como os quadrinhos de herói não surtiam mais vendas, o mercado entrou no que a gente chama de uma era grotesca. Os quadrinhos acabaram se tornando mais assim, quadrinhos de horror, e eles eram muito viscerais. Eu não consigo achar uma outra palavra, que seria o gore, sabe? Eram quadrinhos explicitamente grotescos. Bom, aí nessa época, esse alemão, o Friedrich Hartmann, ele escreveu um livro que chamava A Sedução do Inocente, que gerou que o mercado se autorregulasse e criasse um Comics Code. Cadê o cara? A gente estava falando disso hoje lá no almoço, o Comics Code, em 1954, para regular os quadrinhos. Bom, o que a Sedução do Inocente dizia? Que quem lia quadrinhos acabava sendo induzido a delinquência juvenil, homossexualidade, uso de drogas, perversões sexuais e violência. Isso tudo veio só da cabeça dele, tá? Ele não fez nenhuma pesquisa, mas deixou a sociedade americana da época empolvorosa, sabe? Ele disse assim, os quadrinhos nessa época eles quase acabaram. Assim como a gente vê em documentários de guerra de nazistas, os nazistas queimando os livros, as famílias americanas na época começaram a queimar os quadrinhos. É da Sedução do Inocente a primeira insinuação de que essa personagem fosse lésbica. É da Sedução do Inocente a primeira insinuação de que esses personagens tivessem um relacionamento sexual. Antes disso não se falava disso. Isso não era importante. O importante era o personagem, o importante era a ação, era o heroísmo, a bravura. Eles não tinham na época esse background sexual, sabe? Eles eram realmente heróis inocentes. Então aí veio o Comics Code e toda a HQ tinha que ter um código, tinha que ser esse selo na capa, senão ele não ia para o mercado. Aí o mercado entrou na era romântica. Todos os quadrinhos começaram a ser publicados para a mulher dona de casa da época, contando que são todas histórias de amor. Os quadrinhos de herói continuaram existindo, continuavam, mas eles eram o nicho lá embaixo, sabe? Eles eram os quadrinhos que ninguém queria, que você tinha que procurar muito, você lia escondido dos pais. Todos os quadrinhos de amor, eles tinham o Comics Code. Senão, não sai da empresa. Enquanto isso, na França resolveu arrebentar a parada. Surge a Barbarella. Quem não conhece a Barbarella, tem que conhecer a Barbarella. A Barbarella é um símbolo de feminismo, é uma mulher super sexy, ela foi uma desbravadora do espaço e da fantasia. A Barbarella é demais. E ela foi, com toda essa questão avançada dela, ela foi proibida na França, muito por causa dessas duas capas. Então a gente vê a Barbarella ali no espaço, com uma personagem nua, que está
de perna aberta, mas não está mostrando nada, e lá uma aventura mais futurista, onde ela está mexendo na barriga de uma grávida, e ela é um robô, e isso abalou muito a sociedade da França. A França não estava preparada para isso nesse momento, mas o mundo precisava disso. O mundo precisa da Barbarella até hoje. Em 1963, surge o homem do momento, o Pantera Negra. Esse ano a gente vai falar de quadrinhos em duas coisas, Guerra Infinita e Pantera Negra. Esse ano tem o filme do Homem-Formiga, ninguém vai lembrar do filme do Homem-Formiga, mas Guerra Infinita e o Pantera Negra a gente vai falar até o fim do ano, eu tenho certeza disso. O Pantera Negra, criado pelo Stan Lee, ele vem como o primeiro personagem da Marvel negro, sem mistério nenhum. Ele não tem uma HQ própria, mas ele passa a ser personagem principal em várias HQs. E aí vão aparecer os X-Men, e eu acho que os X-Men são os personagens mais importantes de representatividade que a gente tem. Tá? Não pela forma deles, mas pelo subtexto do negócio. Eu vou passar rapidinho um vídeo, tomara que o áudio pegue legal, pra gente sacar um pouquinho do que eu tô falando, tá? Anonymity is a mutant's first defense against the world's hostility. The superheroes who connected most strongly with readers in the 1980s were a diverse international group of freaks called the X-Men. I protected them, taught them to control their powers. Every other character at Marvel came to their powers by accident. The difference with the X-Men was that they're born this way. No matter what they do, they will become active, superpowered mutants. They say you can imitate anybody, even their voice. Even their voice. Then why not stay in disguise all the time? You know? Look like everyone else. Because we shouldn't have to. The only point that I was trying to make in the X-Men was that we shouldn't hate or fear people because they're different. Human? You dare call that thing human? So beneath the surface, it was an anti-bigotry story. I didn't think anybody would notice, but I wanted to put that in. And kids are funny, young people are funny, they did notice. So young people, as it did for me, get exposed to the idea that, you know what, there's more than this world than just me. There is a variety of people and they work together, they can work for a common cause. And that for me was always the thing that just brought a smile to my face about comic books. X-Men speaks to a part of comic book readership, sort of the nerd in all of us, the person that feels a little bit ostracized or who's in a smaller group than the, let's say, the kids in the pop. Vocês pegaram o subtexto da história toda? Vamos lá, essa citação é da biografia em quadrinhos do Stan Lee, tá? Eu queria uma temática antitolerância mais sutil. Às vezes a gente não ensina uma coisa só batendo, a gente precisa de uma forma mais sutil para falar as coisas. Dedicado às pessoas do mundo que eram destratadas por serem diferentes. Há muita gente em todo mundo que se sente um pouco como os mutantes. Quem nunca? Deixa eu ir. O que a gente viu nesse vídeo sobre os X-Men? Anonimato contra hostilidade, diversidade. Nasceram assim, não devemos odiar ou temer os diferentes. Fala com as pessoas que se sentem excluídas. O texto dos X-Men, o subtexto dos X-Men é maravilhoso. A gente só precisa conseguir ler o que está no fundo disso tudo. E eu vou propor aqui um exercício mental rapidão para vocês, tá? Essa citação é do Chris Claremont. Os X-Men são odiados, temidos e desprezados apenas pelo fato de serem mutantes. Então, por favor, conforme a consciência de vocês, preencham essa lacuna. Se encaixou com algum grupo minorizado que vocês pensaram? Não poderia ser simplesmente a mesma coisa? E a gente está falando só de histórias em quadrinhos que foi feita, que foi escrita para ensinar, para entreter crianças, né? Eu me emociono muito quando eu falo do X-Men. O X-Men para mim é bem importante. Em 1965 surge o Lobo da Dell Comics, e o Lobo, ele é o primeiro personagem negro a ser protagonista da sua própria história em quadrinhos. Ele era como um personagem parecido com o Zorro.
Em 1970 tem uma HQ super polêmica, que é Lois Lane resolve virar negra. Negra por um dia. O que acontece? Nesse dia, a Mulher Maravilha resolve fazer uma matéria num lugar de Metrópolis, onde só moravam negros, mas ela não conseguia entrar. Aí ela pede para o Superman levar ela lá na Fortaleza da Solidão. E por algum motivo o Superman tem uma máquina que troca as pessoas de cor. E aí ela se torna a Lois Lane negra por um dia e vive na pele as questões raciais que até então ela não tinha ideia do que seriam e de como seriam. Bom, lembram do código, né? Delinquência, homossexualidade, drogas, perversão, violência. Em 1971 surge o Jon Stewart. Vocês estão vendo lá o Comics Code? Tá. Lá no cantinho. O Comics Code está começando a sumir. O mercado quer sumir com esse selo. E o Jon Stewart, o Lanterna Verde, é o primeiro personagem da DC Comics, lá o Lanterna Verde lá, que é um personagem negro. A DC Comics, na sua linhagem de cronológica, ela não considera ele o primeiro personagem negro da Terra, porque ele foi para o espaço. Então ele é o primeiro personagem negro da DC a ir para o espaço. Mas aí, bom, sei lá, a DC faz o que acha que é legal. Aí, nesse mesmo 1971, esses dois caras vão quebrar a banca e mudar o mercado. Comics Code, lá onde está? Não tem, porque o Stan Lee queria falar sobre drogas. E é só isso que ele fala, ó. Que lutar contra as drogas deve ser mais difícil do que lutar contra os inimigos. Era só isso que ele queria, e ele comprou a maior guerra do mundo contra o mercado. E o que aconteceu? Eles venceram. O Stan Lee disse, dane-se o Comics Code, eu vou publicar essa história, falar sobre drogas. Em 1971 era muito importante. Em 1973, e eu acho que aqui pouquíssima gente vai saber disso, aparece a Núbia. A Mulher Maravilha, a Diana, conhece a sua irmã. Sabia dessa? Núbia, irmã da Mulher Maravilha. As duas vieram do mesmo lugar, do barro. Só que Ares, o Marte, o pai dela, levou ela embora. Ela separou as irmãs e depois a Núbia voltou. Hoje em dia, a DC Comics, na sua saga Injustice, na segunda saga do Injustice, está trazendo a Núbia de volta. Né? Hoje, na Injustice, a Núbia é a Mulher Maravilha. Em 1973, a Marvel resolve dar o troco. Então vamos criar a nossa personagem Mulher Negra, Tilda Johnson. E alguma coisa deu errada no meio do caminho. Porque olha só, Tilda Johnson, ela nasceu na pobreza e descobriu o amor pela ciência. Estudou, foi à luta, venceu, virou cientista criminal, uma CSI. E quando isso tudo chegou até aí, ela disse assim, ó, azar, vou virar bandida. E ela se tornou inimiga do Capitão América. Ela queria que o Capitão América matasse o Falcão. Tudo errado. Vamos criar um background bem irado para esse personagem. E quando tiver muito legal, vamos cagar com tudo. Não sei se pode falar isso, mas vamos estragar com tudo. Sabe, foi isso que eles fizeram. Em 1975 tem a reformulação dos X-Men. Eles continuam com esse mesmo espírito de ensinar no subtexto, mas surge quem eu acho, a minha opinião, que é a personagem mulher mais importante da história dos quadrinhos, que é a Ororo. A Ororo é, 1, líder dos X-Men. 2, ela é negra, ela é inteligentíssima. Ela venceu. Por quê? Porque a Ororo, ela era uma trombadinha que vivia no Egito. Ela roubava. E aí ela teve uma segunda chance e mudou de vida. Ela aceitou a chance e foi. Ela é uma das personagens mais importantes do universo da Marvel nos quadrinhos hoje. Tão importante que ela ergueu aquele martelo lá. Vocês sabem o que significa quando alguém ergue o martelo do Thor, né? Em 1976, os erros continuam. A DC vem com o Tyrok. O Tyrok é um personagem que vive no século 30, é da Legião dos Super-Heróis, mas ele tem uma questão, ele se nega a lutar ao lado de heróis brancos. Ou ele luta com heróis negros, ou ele luta sozinho. Brancos não chegam perto de mim. Na sua reformulação dos 952, eles deram um background diferente para o personagem que tinha ficado no esquecimento por causa desse background difícil que eles criaram para ele na época.
no mesmo 1976, a DC resolve criar o seu primeiro personagem gay. Mas tem uma questão, ele não pode ser humano. A gente precisa ter um gay, mas ele não pode ser humano. Então vamos trazer um alienígena de outro planeta, tá? E vamos fazer ele ter um relacionamento gay com um outro personagem humano daí. O outro podia ser humano, mas o herói não podia. Sabe? Ele tinha que ser um alienígena, tinha que ser uma parada diferente. Não dá pra falar dessas coisas aí. A gente tá falando de 1976. Imagina a mentalidade das pessoas de 1976, sabe? 77, eu vou contar pra vocês a história mais peculiar, talvez, dessa palestra, tá? Surge o Raio Negro. Alguém já assistiu o episódio piloto do Raio Negro na Netflix? Gostou? Médio? Gostou? Eu achei super bom. Eu amei a série. Muito boa. Olha, o personagem matou a pau. Mas esse personagem, o Raio Negro, quando ele foi escrito da primeira vez, ele era para ser branco. E quando ele invocasse os poderes, ele se tornava negro. Mas tinha um problema, ele era racista. E aí ele não queria evocar os poderes porque ele não queria ser negro. E aí alguém, cara, no final da história, alguém disse assim, ó, eu acho que não vai dar certo. Vai dar merda. Será? Vai. Tá, vamos fazer de novo então, porque o personagem é legal. E o personagem é legal, aí ele saiu simplesmente um cara que evoca os seus poderes e se torna um super-herói. Normal. Em 77, o Pantera Negra ganha finalmente a sua primeira edição de história em quadrinhos, mas ele ficou tão famoso que em 1973 ele assumiu a revista Jungle Action. Era uma revista ainda, lembra isso que eu falei para vocês? Que a selva, a África era o grande desconhecido. Então a Marvel tinha essa HQ com histórias da África, Jungle Action, e aí acabou se tornando Jungle Action Pantera Negra até 77, dizer, pô, para com essa bobagem, vamos dar uma HQ com o nome do cara mesmo. Em 1979, um personagem que eu acho que ele é muito relevante hoje em dia, que é o Estrela Polar. O Estrela Polar é o primeiro personagem da Marvel que é gay. E ponto. Não tem problema nenhum. Eu sou humano, eu sou mutante e eu sou gay. Tranquilo. Beleza. Em 1979, a gente tem o Capitão Marvel. Mas por que eu vou falar desse cara branco loirinho numa palestra de representatividade? Bom, em 1979, a DC ganhou judicialmente os direitos desse personagem, que eu já falei dele no começo, Capitão Marvel, e numa ação judicial Marvel contra a DC, o Capitão Marvel da DC acabou se chamando Shazam, e o Capitão Marvel voltou a ser só da Marvel. Prestem atenção no seguinte, utilizar o nome Marvel é a coisa mais importante dentro do universo da Marvel, tá? Nada é mais importante do que ser chamado Marvel. A outra coisa que é mais importante é você ser capitão. Capitão é a patente máxima da Marvel. Assim, não tem um outro personagem almirante alguma coisa. Sabe? Sei lá, parece que todo personagem acaba do Capitão América. Capitão América, Capitão Britânia, tinha o Capitão Russo, tudo só vai até capitão. Então, ser capitão na Marvel, e se chamar Marvel é muito importante. Mas em 1982, ele morreu. Eu tô legal de tempo? Ele morreu. Quanto? Só mais 10? Tá. Vamos fazer o que dá. Olha lá, vamos lá. Em 1962 ele morreu. E ele é o único personagem da história dos quadrinhos que morre de verdade. Tá? Sempre volta. O Batman morre, o Super-Homem morre, o Capitão América, todo mundo morre. Esse cara morreu de câncer e ficou morto para sempre. E aí, o que nós vamos fazer com o Capitão Marvel? O nosso nome mais importante. Vamos dar para uma mulher. E ela vai ser negra. E ela vai ser foda. E vamos dar uma HQ para ela. Então, em 1982, surge a HQ da Capitã Marvel. E ela foi Capitã Marvel durante muitos anos. Uma excelente Capitã Marvel. Lembra que eu falei efetividade e qualidade, que eu ia dar uns exemplos errados? Esse é o personagem mais errado que eu vou mostrar nessa palestra, tá? Ele é o Estranho. Ele veio com uma proposta de copiar o Doutor Estranho da Marvel. Só que olha só, ele é latino, ele é o primeiro personagem das histórias em quadrinhos a ter HIV. Ele tem um arqui-inimigo / relacionamento amoroso, que é o hemoglobina. Nos anos 80, as pessoas,
elas imaginavam que quem tinha o vírus da AIDS ia definhando até ficar assim, que nem o hemoglobina. Vocês têm que entender uma coisa. Aqui a gente tem vários jovens, eu estou vendo aqui, e eu também sou, mas em 1980, a epidemia de AIDS, ela entrou nas comunidades gays americanas de uma forma muito forte. Foi uma grande pandemia na época. Tanto que, na época, o HIV se chamava, eles costumavam chamar de câncer gay. Então, esse personagem, ele foi mal recebido por toda a sociedade. Não teve uma única voz que disse, pô, legal, hein? Não, estava tudo errado desde o começo. Em 1992, lembra a história do Raio Negro, né? Em 1992 tem o Spawn. O Spawn é um policial negro que morre e pode voltar. Aí ele quer voltar e ele quer reencontrar a mulher. Aí quando ele volta como branco. Ele não consegue voltar na sua forma original. Então, aquele background do Raio Negro meio que voltou. Em 1993, a gente tem a Coágula. O poder dela é esse mesmo, coagular coisas. Ela é a primeira personagem transexual dos quadrinhos. Ela faz parte da Patrulha do Destino. A Patrulha do Destino era muito louca, ela tinha um personagem que era uma rua. Só isso. Você ia na rua, sei lá, vou na rua Ipiranga. Isso aqui é um personagem. Era maluco. E tinha a Coágula. Bom, como eles já estavam colocando uma personagem transexual na história, e eles não queriam impactar tanto, elas deram relacionamentos amorosos para elas, que eram homens, mas não eram humanos. Então a gente tinha o homem robô, que foi o primeiro relacionamento dela, e o homem negativo. Só que o homem negativo, quando tira aquelas faixas ali, ele é só energia. Ele não tem um homem ali embaixo, sabe? Não é tipo uma múmia. Em 1994, prestem atenção no anacronismo do nome Lord Funny. A Lord Funny vem nos Invisíveis do selo Vértigo e a Lord Funny é um super sucesso. Ela nasceu menino e a família criou ela como ele, como ela. Então ele cresceu sem entender a diferença. Ele achava que ele era mulher. A Lord Funny é transexual, é brasileira e prostituta. Esse é o background do personagem. Ela faz muito sucesso. Ela é um personagem muito importante, muito querido. E ela sempre é desenhada de uma forma muito sexy, muito sexualizada. 93, Milestone Media. Na Milestone Media, todos os personagens heróis tinham que ser negros. Era um selo da DC e só existiam super-heróis negros. Vocês conhecem aquele personagem? Eu gostava desse aqui, o Hardware. Vocês conhecem aquele personagem lá, o Static? Conhece? Ele teve no Brasil um outro nome? Super Choque. É o mesmo personagem. Esse ano eu tive o prazer de assistir a palestra do Dennis Cole na CCXP e ele falou sobre a criação do Super Choque e foi isso que ele falou. Cansei de ver o negro representado como criminoso. Eu queria ligar a TV e ver um negro herói. Eu não queria ver o traficante, o bandido. Ele queria ver uma coisa diferente. Em 1999, a gente tem o primeiro casal gay. Tá? É o Apollo e Meia-Noite. O Apollo e Meia-Noite, eles são uma crítica ao Batman e ao Superman. E aí tem a história engraçada. O Apollo e o Meia-Noite, eles são sadomasoquistas. Só que o Apollo é super poderoso e o Meia-Noite é um humano normal. Então eles não podem se machucar, porque um vai matar o outro e o outro não vai fazer o outro sentir nada, né? Então, eles acabaram casando e tudo. Eles são personagens bem relevantes. O que está acontecendo hoje em dia nos quadrinhos? Vamos lá. A gente tem a reformulação do Thor. O Thor se tornou simplesmente o Odinson. E o Thor hoje em dia é uma mulher, a Jane Foster. O Homem de Ferro não é mais o Homem de Ferro, é a Iron Heart. É uma mulher negra. O título Marvel também tem uma Capitã Marvel, mas também tem a Miss Marvel. E a Miss Marvel eu recomendo para todo mundo ler, porque é muito legal. E ela é mulher, negra, muçulmana. Tem uma outra parada aí, porque ela é adolescente para ser herói, ela precisa mentir para os pais para sair de casa, e aí tem o conflito religioso. Campeões, HQ da diversidade da Marvel hoje. A gente já tem, além da Miss Marvel, a gente tem o Henry Cho, que é o novo Hulk, e ele tem ascendência de descendência oriental, e a gente tem o Miles Morales, que é o Homem-Aranha Negro. Na DC, aqui o
Lanterna Verde da Terra 2, quando eles reformularam o universo, eles resolveram que esse personagem seria gay, né? Foi num reboot que eles fizeram da editora. E o Bob, lá no fundo, quando eles trouxeram um Bob adolescente para o presente da Marvel. E aí é engraçado, o Bob, o Homem de Gelo, ele nunca se revelou gay. Quando eles trouxeram o Bob do passado, ele chegou no presente e disse: ah, olha só, eu sou gay. Mas o outro não era. Aí, no final, o outro sempre escondeu a sua sexualidade e esse que eles trouxeram de volta se deparou com um mundo novo e resolveu dizer: ah, beleza. Me perguntaram esses dias: Rodrigo, tu acha que tem algum personagem ainda que é gay e a gente não sabe? Todos podem ser. Se amanhã me derem um personagem, Rodrigo, tu vai escrever esse personagem aqui agora, eu posso fazer o que eu quiser. Sabe, eu posso transformar ele no que... Então, todos os personagens têm potencial para ser o que a gente quiser. Depende de quem está escrevendo. Batwoman. Ela é escrita por uma mulher, a Gayle Simone. Eu conheci a Gayle Simone. A Gayle Simone estava num palco, assim, dessa altura, e eu estava ali embaixo, todo mundo conversando com a Gayle Simone lá de baixo. Eu olhei para cima e disse: posso tirar uma foto com você? E pá! Pulei em cima do palco, me agarrei na Gayle Simone e tirei uma foto com ela. Esqueci de botar na palestra. Batwoman é lésbica. Ela namora a Questão, que também é do universo DC, e a Miss América, que eu já mostrei para vocês lá no começo. Quem são os casais gays hoje em dia dos quadrinhos? Hulkling e o Wicano da Marvel, a Lucy e a Chavin. A Lucy, alguém já assistiu os Runaways? Que já estreou por aí? Assistiu? Tá. Então, a Lucy, ela já tá, a Chavin ainda não tá, mas a Lucy já tá nos Runaways e ela já tá demonstrando esse background dela, sim, de se interessar por mulheres. A Batwoman e a Questão, que eu acabei de falar. Tinha alguma coisa errada aqui? Ah, tá aqui. A Capitã Marvel. O que eu falei? O nome mais importante dentro da Marvel Comics. A Capitã Marvel, ela namora a Serpente da Lua, que é a filha do Drax. Elas são o casal. E, por último, o Estrela Polar, que eu falei lá no começo, e o Kyle, e eles protagonizaram o casamento gay mais importante da história da Marvel. Essa HQ foi distribuída gratuitamente nos Estados Unidos, e esse casamento foi no meio de uma guerra entre os Vingadores e o X-Men, e foi tão importante que eles pararam a guerra no meio para ir nesse casamento. Sabe? A Marvel distribuiu essa HQ gratuitamente nos Estados Unidos, que é importante as pessoas lerem isso. Que é uma outra capa que saiu. A Valiant Comics, ela está fazendo essa personagem, a Fate, e a Fate, ela não tem o padrão de beleza comercial que se espera das personagens, como a gente está acostumado a ver a Batwoman, a Capitã Marvel, que são personagens curvilíneas, com as roupas atochadas do corpo. Ela é uma coisa diferente, isso não faz a mínima diferença. Eu estou lendo a Fate, e a Fate é demais. Algumas indicações que eu faço de leitura: super-heróis, super-heróis, perguntas e respostas. Tem um monte de pergunta legal lá. A Fate, vale muito a pena ler a Fate. A Fate ela é uma heroína muito legal. Super Heroes, Never Ending Battle. Sempre que nas minhas palestras quadrinhos eu indico esse documentário, tem na Netflix. O livro da história da Mulher Maravilha, o livro da história da Marvel. Saga. Saga é muito legal porque ele tem um subtexto. Gosta de Saga? Saga tem o mesmo subtexto que a gente tem dos X-Men. São dois personagens, um homem e uma mulher de raças diferentes, cada um é de um planeta, de uma história, e eles se relacionam e têm um filho, que é uma outra parada ainda, sabe? E não tem problema, tá? É o subtexto que importa. A Batwoman, escrita pela Gayle Simone. E o meu livro, As Melhores Listas sobre Quadrinhos, que vocês pegam de graça nesse endereço aqui, tinyurl.com, melhores listas. Baixa lá, tá de graça. Pode baixar, pode mandar para os amigos, mas daí manda o link para eu ver quantos downloads foram feitos, tá? Isso é bem importante. Tem um monte de coisas sobre super-heróis lá. Não esqueçam, tem que colocar lá com o @Salbac para concorrer ao item, tá? Bom, pessoal, eu quero começar a encerrar por aqui. Ninguém me mostrou nenhuma plaquinha, então acho que está tudo bem, mas alguém quer fazer alguma pergunta antes do final dessa história? Voltar o link, volto.
Nenhuma pergunta? Ninguém quer falar nada da história da representação? Ah, lá, o pessoal do produção. Não. Cadê? Levanta a mão aí. Lá, a menina. Oi. Tudo bem? Fala. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma questão que me incomodou no final, quando você foi falar da Faith. Aham. Não pôde falar que ela era gorda, como se isso fosse um problema. Sabe? Imagina se você estivesse falando, não, porque esse personagem, ele era diferente, assim, um pouco efeminado, sabe? Pra falar que ele era gay. Então, acho que, assim, na apresentação toda, isso acabou pecando bastante na parte de representatividade. Tudo bem. Muito obrigado pelo conselho. No final, você passa aqui e pega o bottom da palestra. Pessoal, falar sobre representatividade é muito difícil. Tudo o que eu falar pode ser mal interpretado, pode soar como uma ofensa ou não. De verdade, a frase que eu tinha montada na minha cabeça ali no final era diferente e não saiu. Simplesmente assim, quando a gente fala de representatividade, a gente tem que ter muito cuidado com todas as palavras que a gente fala para nunca, nunca ofender ninguém, sabe? Então, mas obrigado pela tua dica. Eu vou anotar para dar uma melhorada. Mais alguma pergunta? Aqui o moço, por favor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Opa! Assim, eu vi que a Marvel, ela tá voltando os heróis delas que eram homens, igual Capitão América, a questão do Homem de Ferro e vários outros, do lado feminino. Você acha que isso é uma forma de mostrar o poder da mulher na sociedade atual ou tem algum outro foco, algum outro caminho a ser seguido e interpretado pelos leitores e pelos amantes dos filmes? Muito legal. Depois você passa aqui e pega um bottom da palestra. Olha só, a Marvel, o que a Marvel está fazendo, né? A Marvel está fazendo, ela está modernizando os seus personagens, ela está botando eles numa nova era, numa nova geração. Eu falei da Capitã, eu falei da Jane Foster e eu falei da Ironheart, mas eu também falei do Hulk, que tem agora um background oriental, e eu falei do Miles Morales, que agora é Homem-Aranha e ele é negro. Então, assim, o que a Marvel quer hoje em dia? A Marvel quer ser uma empresa que traz personagens que representem diversos segmentos da sociedade. Não só mulheres. É verdade, as mulheres se destacam muito mais, porque uma coisa é você transformar, você pegar o Peter Parker e transformar ele em Miles Morales. Outra coisa é você tirar o Odinson, que é o Thor desde sempre, né? E agora ser a Jane Foster. Tem um impacto maior. O mercado americano, os vendedores receberam essas mudanças muito mal, mas o público foi comprando, e aí o que os vendedores disseram? Azar, show me the money, sabe? E acabou o ranço com a história dos personagens. Mais alguém? Lá no fundo, por favor. A gente ainda tem tempo, produção? Produção, tem uma pergunta lá atrás. Não está funcionando lá a produção. Não está funcionando o microfone dele? Pronto. Boa noite a todos. Primeiramente, para o trabalho que você faz. Obrigado. Super fã. Assim, eu acredito que o rótulo está na cabeça das pessoas, né? Independente da criação, da cultura, do que for. Eu acho que essa questão dos quadrinhos, eles estão trazendo para cada vez mais ficar familiarizado e tirar os rótulos. Tipo, tudo bem, alguém pode se ofender. Não, por que não chama de gorda? Mas por que não chamar? É melhor não chamar, não tem necessidade. A gente vê as formas, a gente vê que ela é gordinha, mas isso aí tanto faz. Eu sou gordinho, todo mundo é gordinho. Não tem um rótulo, né? Ah, tem a perfeição, mas ela tem um poder. Valeu. Eu queria mais isso, mas deixar esse pouquinho da minha cabeça para que os rótulos sumam.
Muito obrigado. Você pega um bottom aqui depois? Obrigado. Olha só, não só a Fate, mas procurem os quadrinhos da Valiant. A Valiant tem um outro super-herói que é o Divindade. É um cara russo que é mandado... Se alguém quiser conversar... Mais uma, claro, por favor. Alô. Agregando um valor um pouco, falando que muitas vezes você vê essa representatividade, mas não percebe. No personagem do X-Men, Charles Xavier e o Magneto, eles são Malcolm X e Martin Luther King. Exatamente. Muitas vezes as pessoas leem e não sabiam disso, entendeu? São duas pessoas lutando pelo mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes. Né? Se você pensar assim, você vai perceber. E aí eu queria te perguntar, daqui a 10 anos, qual você acha que vai ser a representatividade nas HQs? A gente não sabe o que vai acontecer. Tem um negócio que eu deixei de fora, que eu li hoje de tarde. Cara, você pega um botão aqui comigo depois. Eu me esqueci de colocar no final da história. O cara do momento dos quadrinhos é o Deadpool, né? Todo mundo ama o Deadpool. E aí, nas minhas pesquisas, fazer essa palestra é muito difícil. Não só estar aqui na frente e se expor e falar desse tema difícil, mas a pesquisa é difícil. O Deadpool, recentemente, ele se declarou pansexual. E acabou ficando de fora, não deu, gente. Muita coisa para falar. Então, assim, eu não sei qual é o futuro dos quadrinhos, mas eu acho que o futuro dessa mídia é que todo mundo consiga ler alguma coisa que se identifique. Não só alguma coisa que goste. Eu gosto, sei lá, de aventuras na selva, mas que eu leia também um personagem que eu me identifique. Pessoal, no dia 3 eu vou estar falando sobre Guerra dos Tronos no Palco Gamers, no mesmo horário. Vou ter outros brindes para sortear. Muito obrigado por todo mundo que veio. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. A gente se vê. Seu carro em negócio próprio.